Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Lu da Igreja do Nazareno Central e eu estou aqui hoje para a gente poder fazer mais uma aula da escola dominical. Eu sou professora dos alunos de 7 anos e é um privilégio poder falar com vocês, mesmo sabendo que nós estamos à distância. Estou com muita saudade de vocês, tá? E estamos orando para que Deus abrevie esse tempo, né? Para que o quanto antes a gente possa estar juntos novamente. E hoje eu estou aqui para falar de uma lição muito importante. A gente começou o ano, nosso ano letivo, com essa revista aqui, ó, que fala sobre o início da fundação da igreja, lá no tempo de Jesus, né? Essa é a minha revista do professor, mas eu tenho essa daqui que é a sua revista de lição de casa. Então hoje nós vamos falar de uma lição muito importante. A gente começou o ano falando sobre a morte de Jesus. Lembra da primeira atividade que a gente fez, né? Que Jesus morreu, ele permaneceu 40 dias na terra, junto com os discípulos, ainda instruindo-os nesse tempo. E depois Jesus subiu aos céus e ele deixou uma promessa que ele mandaria para os discípulos o poder do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo, que foi nessa segunda aula aqui, olha, que a gente aprendeu sobre o batismo de poder, o batismo do Espírito Santo. Depois dessa aula, a gente começou a conhecer os primeiros sinais da igreja através da vida o discurso de Pedro, né? A igreja estava crescendo muito, né? No início, no batismo do Espírito Santo eram 120 pessoas, lembram? E depois do discurso de Pedro, a igreja começou a crescer assustadoramente, já eram 3.000 pessoas, né? E depois foi crescendo mais um pouquinho, né? E foi tão importante o crescimento da igreja que era necessário mais ajudantes para que os discípulos tivessem um melhor resultado do trabalho que eles estavam fazendo para o Senhor. Bom, crianças, já fiz um resumo de tudo que a gente já aprendeu até aqui. E agora eu vou orar com vocês, né? Para que a gente possa ter um bom momento juntos, para que o Senhor possa falar ao nosso coração através dessa história e que nós possamos ter comunhão, que é o que mais importa e o que mais agrada ao Senhor, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós estamos, ó Deus, felizes porque sabemos do cuidado tão especial que o Senhor tem com cada um de nós. Somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. O Senhor não deixa faltar nada em nossas vidas e nós somos felizes, ó Pai, por tudo isso, Pai. Continue, Senhor, nos abençoando, guardando as nossas casas, guardando as nossas vidas, as nossas famílias, tudo aquilo que nós somos, tudo que temos, ó Deus, nós damos graças ao Senhor, porque é o Senhor quem provê, é o Senhor quem nos ama, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá a alegria de viver, apesar das nossas limitações, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco neste momento e nos ajude a entender o recado do Senhor para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, então a história de hoje está na nossa página, aqui na sua revista, é a lição 5. Nós vamos conhecer hoje uma pessoa de muita coragem. Quem é essa pessoa que tem tão corajosa que a Bíblia conta a história dele? Essa pessoa, a história dela está lá no livro de Atos, no capítulo 6. E o nome da nossa história hoje é essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. A coragem de Estevão. Então hoje nós vamos saber quem foi Estevão. A gente sabe que a igreja começou a crescer numa velocidade muito grande. E as pessoas vendiam tudo que tinham e dividiam tudo que tinham
e eles viviam numa comunhão muito agradável ao Senhor. Todos se ajudavam, todos um visitava o outro, eles viviam de maneira que tudo que era de um era do outro também. Eles não tinham egoísmo, eram pessoas que compartilhavam tudo o que possuíam. Só que como a igreja foi crescendo, foi ficando difícil para os discípulos administrar a igreja, né? Então os discípulos resolveram chamar mais pessoas para ajudar na igreja. Porque a igreja tinha que ter quem falava da palavra, quem saía para pregar o evangelho, quem saía para visitar, quem saía para dividir os alimentos, quem saía para orar para alguém, né? Então, eram muitas funções dentro da igreja. Então, os discípulos decidiram que eles iam chamar mais pessoas para ajudar na igreja, porque senão eles não iam dar conta. Então, eles convidaram 7 homens separados por Deus para poder fazer parte desta equipe. E aí, essa função de Estevão é uma função que a gente quase não ouve falar nessa palavra diácono. Você já ouviu falar? Lá na nossa igreja, a gente tem algumas pessoas que têm essa função. E eu vou citar o nome de 2 pessoas muito especiais que eu conheço de lá da igreja. Depois, no final da nossa aula, a gente vai poder fazer uma cartinha, fazer uma homenagem para essas pessoas. A gente pode fazer isso, deixar guardadinho, porque quando a gente voltar para a igreja, a gente vai poder entregar para eles, tá bom? Então eu vou falar para vocês que lá na nossa igreja tem o irmão Nelson, que é um senhorzinho que trabalha no nosso culto de quinta-feira à noite, no culto da família. Ele é uma pessoa muito especial, que ele exerce essa função de diácono. E também a gente tem um outro irmão muito gente fina, que eu amo ele assim de coração, que é o nosso irmão Armando Bonato. Eu acho que os pais de vocês conhecem ele e ele é uma pessoa maravilhosa. Então nós podemos fazer, que tal? Fazer uma cartinha para ele, escrever agradecendo pelo trabalho que ele exerce dentro da nossa igreja, tá? Então, voltando para a nossa história de hoje, os discípulos escolheram Estevão. Um desses escolhidos se chamava Estevão. E Estevão era um homem de muita fé, um homem muito honesto, um homem que conhecia muito a palavra de Deus, tá? Então, Estevão veio para ajudar a servir aos pobres da igreja. Ele saía para visitar os pobres, ele levava alimento para os pobres, visitava as viúvas. E sabe o que mais, crianças? Ele até fazia milagres em nome de Jesus, sabia? Porque ele tinha o poder do Espírito Santo. Aquele poder que Jesus prometeu que traria, que mandaria para os seus discípulos. E aí ele fazia milagres, ele curava as pessoas por onde ele andava. Só que, como Estevão era um homem especial e obedecia a Deus e falava da palavra de Deus e vivia de acordo com a vontade de Deus, um grupo de pessoas começou a persegui-lo, dizendo que o que ele falava era mentira. Vocês acham, criança, que era mentira o que Estevão falava? Pelo o testemunho de vida que ele tinha, ele amava a Deus, ele servia a Deus, ele cuidava das viúvas e ele ainda era mentiroso. Eu não acredito. Então, sabe o que os homens falavam? Que ele estava falando contra a lei e que ele era contra Deus. Então, crianças, sabe o que aconteceu com Estevão? Essas pessoas que estavam perseguindo Estevão decidiram levar ele até o conselho, diante das autoridades da cidade. Ou seja, Estevão ia passar por um julgamento. Então, o que vocês acham que aconteceu lá nesse julgamento? Sabe o que aconteceu? Vocês acham que Estevão ficou com medo?
que Estevão quis fugir de lá, que Estevão ficou apavorado? Não, Estevão não teve medo, porque ele sabia que Deus era com ele, que Deus estava presente na vida dele e que ele podia ficar tranquilo, que Deus ia ajudá-lo. Então, diante daquele tumulto, as pessoas interrogando Estevão e falando com ele, de repente, o rosto de Estevão se transformou. O rosto dele começou a brilhar como o rosto de um anjo. E aí, sabe o que aconteceu? Estevão começou a discursar e a falar para aquele povo que há muito tempo atrás eles viviam na desobediência, que eles diziam que amavam a Deus, mas eles não amavam a Deus. Eles diziam que serviam a Deus, mas eles não serviam a Deus. Então, crianças, Estevão falou toda a verdade diante daquele povo, dizendo também que eles tinham um coração duro, sabe, um coração duro que não ama, que não agrada a Deus? Esse era o coração daquele povo. Então, Estevão continuou esse discurso falando das coisas erradas que o povo fazia, e aí o povo ficou mais revoltado ainda com Estevão. E sabe o que aconteceu depois? Então, Estevão teve uma visão, olhou para o céu e disse: olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Dito isto, a multidão ficou enfurecida, arrastou Estevão para fora, pegou pedras, cada um com pedras grandes em suas mãos, e, diante dessa situação, Estevão ajoelhou-se e disse: Senhor, recebe o meu espírito. E depois gritou em alta voz: Senhor, não condene essa gente por este pecado. Dizendo isso, Estevão foi apedrejado e morreu. Então, crianças, o que a gente pode aprender com essa história? Que mesmo quando a gente faz coisas que agradam ao Senhor, quando a gente está a serviço do Senhor, algumas coisas ruins acontecem na nossa vida. Mas o que mais a gente deve lembrar é que em todas as circunstâncias, em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, nós temos a certeza de que Deus está presente, que Deus está cuidando de nós. Então, que o Senhor possa alimentar no nosso coração esse desejo de servir ao Senhor, porque Estevão foi um servo fiel. Ele foi até o fim, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor com muito amor, com muita dedicação, e que o Senhor possa despertar em nós esse desejo também, né, crianças, de servir ao Senhor com alegria e de não se importar se os problemas vierem, porque quando eles surgem, a gente também tem certeza de que Deus também está junto com a gente para que tudo seja resolvido, né? Mesmo que a gente tenha que pagar um preço, mas nós sabemos que estar com o Senhor é o que nos importa, não é verdade? Amém. Então, crianças, essa foi a nossa história de hoje, tá? A história de um homem de muita coragem que serviu a Deus e foi fiel ao Senhor até o fim, tá? Então, para a nossa lição de casa, na sua revistinha azul, você vai fazer aqui, ó, a lição de casa, na página 14, 15 e a 16, tá bom? Aí, como eu tinha falado no meio da história, antes da gente começar a história, eu tinha falado sobre os nossos diáconos da igreja, lembra? Do Armando Bonato e do senhor Nelson, que são os dois diáconos que eu conheço da nossa igreja, tá? Então, eu vou deixar para vocês um modelinho de uma homenagem que a gente pode fazer para eles quando a gente voltar para a igreja, tá? Então, como por esses dias a gente está
ficando bastante tempo em casa, né? A gente consegue fazer essa atividade com bastante tempo. Então eu vou mandar para vocês esta homenagem aqui, ó. Eu vou passar para vocês depois, tá? Uma homenagem que vocês podem fazer um cartão bem bonito, fazer um desenho. E aí vocês escolhem para quem vocês vão querer mandar. Se é para o Armando ou se é para o seu Nelson, tá bom? Mas façam com muito capricho, com muito carinho e guardem dentro da revista, junto com a lição 5, tá? E quando a gente voltar, a gente vai entregar, nós vamos convidar eles para estar lá na nossa sala com a gente e nós vamos fazer uma homenagem para eles, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que nós possamos nos ver brevemente, em nome de Jesus. Beijo para vocês e até mais!